pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso episódio especial de Carnaval. Estamos aqui com vocês, novamente. Hoje não estamos pulando Carnaval, alguns estão aí de férias, de feriadão e tudo mais, mas nós estamos aqui para trazer informação de valor para vocês. Então, eu sou a Deise Sprenger, sou engenheira de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo pede muito, né, Yuri? Exatamente, pessoal. Então sejam bem-vindos ao nosso episódio especial de Carnaval. A gente resolveu fazer basicamente um tira-dúvidas aí, com coisas que a gente escuta sempre no nosso dia a dia, né? Então eu sou o Yuri Machado, também sou engenheiro de segurança do trabalho e juntamente com a Deise a gente tem esse nosso projeto do Desenrola SMS, que é basicamente desenrolar essas informações, tornar um pouco mais clara, objetivo e acessível para vocês, para todo mundo, esse tipo de informação ligada à área de segurança do trabalho. Hoje a gente resolveu fazer um pouquinho diferente do que a gente tem apresentado para vocês que já nos seguem há mais tempo, a gente faz o nosso podcast lá cada 15 dias, mas hoje a gente vai fazer basicamente um bate-papo. A gente abriu uma caixinha de perguntas, no nosso Instagram, e a gente vai responder algumas perguntas dessas, algumas perguntas que a gente já ouviu no nosso dia a dia também. Algumas perguntas aqui eu acho que é até sacanagem com a gente, mas a gente vai responder igual e vocês vão entender por quê. Mas fica aí a intenção, o objetivo, que é algumas dúvidas que estão aqui podem ser de vocês, e obviamente vai ficar aqui os comentários do vídeo aberto, porque se vocês quiserem perguntar ali também, a gente pode, na sequência, em algum momento ali, a gente vai responder para vocês também. Isso aí, então hoje a gente vai falar de insalubridade e periculosidade, E a nossa primeira pergunta aqui é a seguinte: meu avô ganhava insalubridade, ele pode se aposentar com aposentadoria especial? E aí, Yuri, o que tu acha? Pois então, teoricamente, por que eu digo teoricamente? Ainda há pouco tempo eu passei por uma situação parecida com essa, uma pergunta parecida com essa no meu dia a dia. Uma pessoa me perguntou isso, conhecida. E sim, ela pode se aposentar por insalubridade, aposentadoria especial, desde que a gente consiga comprovar que a pessoa teve essa exposição no período que ela foi, que ela executou as atividades laborais dela. O que é muito comum acontecer? A pessoa trabalhou 20 anos em diferentes locais, e as empresas não tinham avaliação ambiental de nada, a empresa não emitia perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, a empresa não existe mais, era o Zé da esquina que abriu uma serralheria e botou o pessoal. Não é demérito ao pequeno empreendedor, não, pessoal, é força de expressão de que era uma empresa muito pequena, que tinha 2, 3 funcionários, o cara trabalhou lá com serra, circular de bancada, ruído, enfim, que é uma das causas, de insalubridade. Depois a gente vai falar dos principais agentes ali que dão isso. Então, assim, se tiver como a gente comprovar, se tiver o histórico disso, se tiver o PPP, a gente consegue, providenciar, enfim, dar seguimento nesse tipo de aposentadoria. Do contrário, é muito difícil. Não existe como a gente jogar os búzios ali e adivinhar qual era a exposição dessa pessoa real, É isso aí. E lembrando que essas informações todas, como o Yuri comentou, do PPP, do perfil profissiográfico, elas são retiradas inclusive do LTCAT, que é o laudo que comprova realmente essas exposições. Então, algumas empresas realmente não têm, enfim, não tinham esse tipo de documento e é mais difícil de comprovar. Mas hoje, para fins de classificação, digamos assim, para aposentadoria, a gente vai ter períodos diferentes também ali, para aposentadoria especial, dependendo do tipo de exposição. Então, para alguns agentes vai ser mais tempo, outros menos tempo, Por exemplo, um minerador, que trabalha em subsolo vai ter um tempo muito menor, de exposição para poder ganhar a aposentadoria especial. Mas isso tudo vai estar previsto em um laudo, em um documento e tudo mais, Então, não é simplesmente assim dizer, não, ele ganhou insalubridade, ele vai ganhar a aposentadoria especial, Não é automático, digamos assim. Até porque, pessoal, faz parte da cultura das empresas brasileiras muitas vezes pagar a insalubridade sem nem saber o porquê. É verdade. Eu digo isso porque eu trabalho também com consultoria
certamente já viu casos parecidos com isso também. A gente trabalha com consultoria, a gente chega na empresa para fazer aquele diagnóstico na empresa e muitas vezes a gente vê lá que a gente paga insalubridade para todo mundo. E aí a pergunta derradeira, Sim. Por quê? Sim, é insalubridade preventiva. Entendeu? Então a gente paga aqui insalubridade para todo mundo. A gente paga 20%. Tá, pelo quê? Porque a gente paga, vai que alguém bote na justiça, né? E a gente já paga sem nem saber por quê. Então, aí, como é que a gente vai, digamos assim, avaliar isso como um processo de aposentadoria especial? Mas eu ganhava insalubridade, eu tenho que mas a gente não tem nem como comprovar o porquê que a pessoa, né, ganhava insalubridade nesses casos, né? E digo para vocês, pessoal, às vezes que eu fiz esse tipo de análise e fiz lá as avaliações ambientais das empresas que pagavam, nenhuma precisava. Então, para você que é empresário também está vendo isso, né? Eu não estou querendo, digamos assim, tirar direito nenhum de um trabalhador. Até porque para mim, insalubridade, para nós que a gente é da área, insalubridade não é nenhum benefício, muito pelo contrário, está pagando para a pessoa basicamente adoecer. Né? Mas enfim, dentro da sistemática a gente tem que ter ali, se ganha insalubridade, tem que ter um motivo e a gente tem que lutar para que aquele motivo não exista mais. Mas, né, se for o caso que realmente ter ficado exposto, então muito cuidado com essa questão de o simples fato de eu ganhar insalubridade na carteira ou no contra-cheque aparecer lá, enfim, na carteira nem aparece, né? Aparece só periculosidade, mas se aparece no contra-cheque lá, essa não é a única forma de comprovar, tá? Então sim, respondendo a pergunta, se for comprovado, se a gente conseguir reunir essa documentação, sim, o seu avô lá pode se aposentar pela aposentadoria especial em virtude da exposição, né, a agentes insalubres. Vamos para a segunda pergunta aqui então, tá bom? Na empresa que minha tia trabalha, alguns trabalhadores ganham insalubridade e outros periculosidade. Qual a diferença? Essa é uma ótima pergunta, né? Muito boa pergunta. A gente costuma dizer que aqueles agentes que são insalubres são agentes nocivos à saúde. Mas eu costumava dizer para os meus alunos, costumo dizer nessa aula, né, especificamente, que até chuva é nocivo para a saúde, né? Se tu pegar chuva, pode ficar doente. Então, como é que a gente sabe o que é realmente, né, enquadrado como insalubre, né? Porque as atividades que são insalubres estão listadas na NR 15. Né? Então é com base nessa norma regulamentadora 15 que a gente vai saber se um agente é ou não insalubre. E aí tem um segundo passo, né? Que não é só constar lá. Alguns desses agentes são avaliados quantitativamente e aí com base, sim, nessa avaliação e aí com um limite de tolerância específico daquele agente sendo ultrapassado é que a insalubridade vai ser caracterizada. Então existem duas formas, né? Dependendo do agente, a gente vai ter um limite de tolerância e outros, né, vai ser puramente pela exposição, uma avaliação qualitativa. Então, por exemplo, o ruído, né, como o Yuri citou antes, a vibração, o calor, os agentes químicos, esses são todos avaliados quantitativamente. E aí a gente tem um limite de tolerância, ou seja, um valor que ele não pode ser ultrapassado, porque a partir daquele valor a insalubridade é devida ao trabalhador. Beleza, isso é a insalubridade, né? Mas ainda, né, a Deise colocou aqui, realmente, os agentes químicos são avaliados, mas aí que dá uma complicadinha também, porque tem alguns agentes químicos que não são avaliados quantitativamente, né? Verdade. E a gente também, a gente sente essa dúvida no pessoal, então, na verdade, existem 3 anexos dentro da NR15 que falam sobre agentes químicos, né? Então é o anexo 11, 12 e 13. Isso. O anexo 11 fala ali sobre o limite de tolerância cuja insalubridade é verificada e medida no local de trabalho, e o anexo 12 fala de poeiras minerais, né? Então esses 2 anexos a gente avalia, limite de tolerância. Só que tem um bendito no anexo 13 que tem uma lista de atividades, enfim, que trabalham com alguns riscos químicos que não são avaliados. O simples fato da gente mexer com aquilo, estar exposto àquilo, já dá direito à insalubridade. Alguns exemplos, né? Por exemplo, trabalho com óleo mineral. Por exemplo, óleo mineral, o fato de tu trabalhar diretamente sem nenhum tipo de proteção, tá? Então, tudo isso, mas quem é que faz essa avaliação, né, Deise? É importante a gente dizer isso. Quem é que emite esse laudo dizendo isso é insalubre ou não é? São apenas 2 profissionais, né? Então, é o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho.
Tá? Então, o simples fato de trabalhar com isso precisa, porque às vezes a gente, eu ganhava insalubridade porque eu usava óleo lubrificante. Se o óleo lubrificante for sintético, é diferente de um óleo mineral, né? Então, é importante também a gente, porque gera essa dúvida às vezes também, até pra gente dar, a gente vê que o nosso pessoal às vezes acaba tendo um pouquinho de dúvida com relação a isso, né? Verdade, bem lembrado, bem lembrado. Bom, essa então é a NR15, né, que nós falamos. Então a gente ainda vai ter a 16. A 16, a norma regulamentadora número 16, é que vai tratar sobre periculosidade daí. E aí nessa NR estão listadas as atividades, né, que, às quais o trabalhador está exposto e que realmente dão direito aí a perceber o adicional de periculosidade daí, né, que é a exposição a inflamáveis, a explosivos, né? Eletricidade, que mais? Moto, segurança patrimonial, pessoal, enfim, ali estão listadas as atividades, né? Que são consideradas então perigosas, certo? Além disso, aí existe uma diferença também entre as duas de adicional, né? Uma delas é a insalubridade. O adicional é de 10, 20 ou 40%, dependendo do grau, né, de insalubridade. E aí vai depender do agente químico, do agente de risco, né, do fator de risco para a gente determinar isso. Ou, no caso da periculosidade, então o adicional é de 30%, daí é um valor fixo. Legal, então vamos fazer um exercício nós aqui agora, né, vocês que estão assistindo, eu e a Daisy, que é muito comum a gente escutar, né, o pessoal... vocês que são da área de segurança, né? Falem pra gente aí se a gente precisa ganhar, mas eu não tinha que ganhar periculosidade, eu não tinha que ganhar insalubridade. Então, quando falam isso, vocês que são da área da segurança, já pensam, já vem bomba, né? Vamos lá. Então as pessoas chegam pra gente e assim, Daisy, eu trabalho com faca, eu trabalho afiando faca, eu trabalho o dia inteiro com faca, com ponta de faca, com garfo, com copo de vidro. Tu concorda comigo que isso é perigoso, né? Com certeza, perigosíssimo. Porque as pessoas, elas forçam a gente a dizer que aquilo é perigoso. Mas então eu tenho que ganhar periculosidade. Não tem que ganhar periculosidade. Por que eu não posso ganhar periculosidade? Você acabou de me dizer que é perigoso trabalhar com faca, com ponta de faca, com copo de vidro. Então, mas aí é justamente isso, né, que eu tava comentando. Existe uma lista de atividades e trabalhar com facas não e tá copos e coisas não está lá, né? Assim como várias outras atividades que também são perigosas, né? E que não estão lá, né? Trabalhar em altura, por exemplo. Trabalhar em altura. Então, óbvio que a gente concorda com vocês que trabalhar em altura é perigoso, porque se não fosse perigoso não precisava né? Às vezes máquinas, equipamentos, conserto de máquinas, equipamento, operação de algumas máquinas, de alguns equipamentos, trabalho em espaço confinado, por exemplo. Mas a legislação, ela é clara nesse ponto, ela lista as atividades ali, ela restringe, né? Como a gente sempre diz, a gente não é que a gente não queira dar periculosidade para alguém ou não, mas isso não passa pela nossa definição. O que a gente faz é um cara crachado da norma, a gente olha a norma e olha a atividade. Tá aqui? Tá, não tá, não tá. Então, foge, né? A gente acaba, como que a gente acaba ajudando, na verdade, ou buscando melhorar as condições daquele trabalhador, tentando eliminar aquele risco, mas pagar um adicional, emitir um laudo, com algo que não está na norma, a gente não pode fazer, nem estaria correto, né? Exatamente. E lembrando que os profissionais que podem emitir esse laudo, né, que o Yuri acabou de mencionar, são apenas dois, né, que é o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho. Então é só estes dois que podem fazer este laudo alegando, né, ali a exposição ou não. Mas eu tenho uma pergunta, Yuri, muito boa, inclusive, eu acho, que todo mundo faz. Vale. Mas aí eu trabalho lá, o meu primo trabalha na mesma empresa que eu. Eu ganho insalubridade, mas ele ganha periculosidade. Pode isso aí? Pode. A verdade é que pode. De acordo com o que a gente falou, né, vocês imaginem que o primo trabalha próximo lá, digamos assim, a um equipamento que tem risco de explosão, né, enfim, líquido combustível, enfim, a gente vai estar ali exposto, né,
a periculosidade. E um outro ambiente, né, você trabalha em um ambiente que tu está lá exposto a ruído, por exemplo, seu primo não está. Ele está trabalhando em outra atividade. Então um trabalha uma exposição a um agente insalubre e o outro trabalha próximo, né, um agente de risco ali que possa causar explosividade no local, enfim. Então sim, pode acontecer essa situação, né, distinta. Tá, e agora, se, por exemplo, para aquele primo da periculosidade tiver também a exposição ao ruído, aos dois, o que ele ganha nesse caso desse? Mas é óbvio, né? Se ele está exposto na periculosidade, né? Vamos lá, de novo, vocês que são da área de segurança, me respondam uma coisa. Vocês que são da área de segurança, atenção. Olha só, presta atenção. Ele está lá exposto, então ele ganha 30% de periculosidade, correto? Baseado na NR16. Mas ele tem ruído também, ruído paga a salubridade, não paga desse. Gabi! Então tá certo, então ó, vocês estão aprendendo a lição direitinho. Então ele vai ganhar 30 mais 20%, então ele vai ganhar mais 50% de adicional porque ele está exposto às duas coisas, não é? Ah, mas tu também me complica, né? Só fica tentando terminar com meus benefícios, né? Então, não vai dar essa matemática aí, não vai funcionar. Não fecha? Não fecha. Na verdade, quando a gente tem a exposição, né, pessoal, aos dois fatores, né, tanto poderia ter, optar pela insalubridade ou pela periculosidade, realmente a palavra certa a usar é optar, né? A gente vai ter que optar por uma das duas, né? A gente não é cumulativo o negócio, né? Não tem como somar as duas e dizer, não, eu quero ganhar tudo. Não. Então, se tu tá exposto, né, às duas condições, tu vai ter que escolher qual adicional tu queres. Exatamente. Normalmente, né, como a insalubridade ela é balizada pelo salário mínimo, então, normalmente a periculosidade, por ser baseada no salário da pessoa, né, salário base da pessoa, vai acabar sendo mais vantajoso a periculosidade. Por quê? Imagine hoje, o salário mínimo deve estar em torno de... Hoje, né, o salário mínimo está em torno aí de R$ 1.300. Então, 40% de R$ 1.300 vai ser inferior ali se o cara ganhar a periculosidade simulada no salário, sei lá, R$ 3.000. R$4.000 mais 30% ali, né? Vai ser mais vantajoso para ele essa situação, tá? Sim. Então, basicamente, a gente tem essa configuração. Então, a resposta da Daisy, sim, pode acontecer de alguém ganhar na mesma empresa, um ganhar insalubridade e outro ganhar periculosidade, e pode acontecer das pessoas na mesma empresa não ganharem nenhum dos tipos, né? Se trabalhar na parte administrativa, por exemplo, que não está exposto no chão de fábrica, vai ganhar. Verdade, isso aí. Agora... É você, né, Leisa? A próxima pergunta. Vamos lá, pergunta 3, então. Eu trabalho num restaurante na cozinha e sei que todo cozinheiro tem direito à insalubridade. É verdade isso? É verdade esse bilhete? Aí tem Eu sei que todo cozinheiro ganha insalubridade. Às vezes, quando me perguntam assim, eu digo, qual é a fonte dessa tua sabedoria, né? O data exploda-se, o que é? A gente precisa saber de onde veio essa informação. Gente, óbvio que a gente queria que todo mundo nem ficasse exposto, né? Eu nem vou dizer que a gente queria que todo mundo ganhasse nacional. A gente queria que nem tivesse esse tipo de exposição necessária para isso. Entretanto, para cozinheiro, tá? Não existe assim, todo cozinheiro ganha insalubridade. Por quê? A gente precisa que ele esteja enquadrado em um dos 14 anexos lá da NR15. Então, a gente vai realmente por tentativa e erro, quando a gente vai elaborar um laudo. É quase um checklist. Quase um checklist. A primeira coisa é que a gente faz uma avaliação qualitativa, né? Ou seja, a gente olha, a gente escuta, a gente, né, percebe o local. Então, a gente vai no checklist. Tem ruído aqui? Não tem. Tem ruído de impacto, tem ruído contínuo? Não. Tem exposição a calor ao cozinheiro? Talvez. Então a gente já vai dizer, talvez aqui pode ser que tenha. O cara trabalha operando, né, próximo a um forno o tempo todo, mas isso pode ser. No segundo estágio, depois a gente vai dizer como funciona. 4 agora não tem, então radiação não ionizante não, radiação ionizante, vibração, enfim, a gente faz um checklist
Pode particularmente ter frio, né? De repente pode ter assim, frio. câmara frigorífica, né? Entra Isso. lá para retirar alimentos, enfim, alguma coisa assim. Então, cada caso é um caso. A gente vai ter que olhar tudo que aquela pessoa faz, tudo que aquele cozinheiro faz, todos os setores que ele frequenta, todas as atividades, enfim. E aí aquilo que a gente ficar com uma pontinha, né, de dúvida, digamos assim, se pode ter ou não, a gente vai fazer uma avaliação quantitativa, ou seja, trazer aparelhos específicos para medir para aqueles casos, como a Daisy falou anteriormente, que sejam avaliados de forma quantitativa, né? Então, se é o calor, que foi o exemplo que a gente usou aqui, a gente vai trazer lá o medidor de estresse térmico, né? Vai lá verificar se está dentro da norma, se não está. Então, a informação, né, Daisy, que todo cozinheiro ganha em salubridade, ela é equivocada. Cada caso é um caso, a gente precisa avaliar se enquadra ali, né, Daisy? Isso aí. É como ele comentou antes também, né? Às vezes as empresas pagam, nem sabem porque pagam e pagam de forma preventiva, né? Para não se incomodar depois, né? Então isso meio que gera um murmurinho dizendo, não, todo mundo que trabalha na cozinha tem que ganhar. Não, não é assim, né? A gente vai avaliar, vai primeiro fazer toda a análise qualitativa, quantitativa, né, se for aplicável, e aí sim vai considerar, né, e vai laudar mesmo e dizer que se é ou não insalubre aquela atividade ali. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Então, pessoal, 4. O RH da minha empresa. Nada contra o RH, tá, gente? Nada contra o RH, só por favor, né? O RH da minha empresa disse que eu não ganho insalubridade porque o pessoal da segurança disse que dá EPI. Pode isso, Arnaldo? Bah, que tabu esse negócio. Que tabu esse negócio aí. E aí, já botaram o pessoal da RH na dança junto aqui. Vocês vão dançar com a gente aqui. Eu não vou responder sozinho. Se o pessoal que é de RH também quiser comentar alguma coisa ali. Pode comentar. O que acontece, né? O EPI, ele tem uma particularidade, né? Que ele não depende, ele não é um equipamento independente, né? Que tu instala ele lá e ele sai funcionando. Não. Ele depende do uso do trabalhador, né? Um equipamento de proteção individual. Então, ele depende do uso correto do trabalhador. E aí, assim, a legislação não tem isso claramente, mas a gente tem as jurisprudências, né? Que é onde a gente se baseia, enfim, né? Para isso. E aí, o que se alega, né? Que para que um EPI seja considerado realmente eficiente, né, a gente tem que garantir que ele é usado da forma correta. Então, por exemplo, assim, eu chegar e entregar um protetor auricular ali pro Yuri, protetor concha, tá? Não, melhor, um protetor de inserção, que é mais chatinho ainda, né? E eu entregar para ele, não descaracteriza a insalubridade. Porque eu só entreguei o protetor para ele, o que me garante que ele vai usar o protetor? Segundo, que ele vai usar corretamente o protetor. Terceiro, que ele vai trocar quando precisa trocar. Ou vai fazer a manutenção, né, dependendo do equipamento que é. Então, só entregar o EPI não serve para fins de eliminação de insalubridade. Tá? Ele tem que estar corretamente sendo usado. Como é que a gente faz isso, então, né? A gente entrega o EPI, mas a gente treina os funcionários, a gente explica como usar, a gente cria, né, todo um dossiê, digamos assim, de provas, né, para que a gente tente garantir que a pessoa está utilizando aquele EPI da forma correta, para que aí sim a gente possa, né, descaracterizar, se é que pode se usar essa palavra, acho que nem é a mais correta, a insalubridade daí. Assim como a Daisy falou, né, pessoal? A legislação, ela não fala assim, ó, se você usar, se você fornecer os EPIs, você pode deixar de pagar a insalubridade. Tem um item na norma NR15 que fala, né, que a partir do momento que tu consegue neutralizar ou minimizar o risco abaixo do limite de tolerância, você consegue, digamos assim, retirar, né, o pagamento. Não se faz mais necessário o pagamento do adicional, porque em tese porque tu minimizou o risco que ele está adoecendo. Mas isso, como a Alice falou, é o que a gente vê demais, assim, tipo, mas eu forneci, eu dava os equipamentos de proteção para os meus funcionários, por que eu tenho que pagar insalubridade, ou por que eu perdi uma ação trabalhista de insalubridade se eu forneci os EPIs? Gente,
Vamos lá, usando um exemplo que todo mundo vai entender aqui, porque todo mundo já fez isso um dia. Eu já falei isso outras vezes também. Se eu pagar a academia e não ir, não vai adiantar. Você tá rindo, né? Você tá rindo, Não, eu né? vou me manifestar, só. Então, se eu pagar a academia e não ir, não vai adiantar. Agora, se eu comprar um EPI e o funcionário não usar, não vai adiantar. E como é que eu consigo registrar, evidenciar isso? Exatamente fazendo esse passo a passo que o Deis falou. Então, por exemplo, eu chego numa empresa para fazer uma consultoria e perguntar, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer então aqui, né, para entender a situação trabalhista, digamos assim. Deixa eu ver a nota de compra do equipamento. Ah, eu comprei no meu bolso lá uma caixa de EPI plug. Tá, não consigo comprovar que eu comprei. Deixa eu ver aqui então o treinamento que tu deu para esse funcionário. A ficha de entrega de A EPI. ficha de entrega, vamos começar assim, a ficha de entrega, a ficha de EPI, que a gente chama, né? Com o funcionário dando o ok que está recebendo. Não, a gente não faz, ele ia lá e pegava. Tá. Ou pegou a primeira vez Ou pegou a primeira vez em empresa, 1942, depois- pegou lá, uma vez eu participei de uma auditoria, uma perícia, né? E aí, mas coisa, a empresa, deixa eu ver a ficha de EPI. O funcionário tinha entrado tipo em 96, nunca mais tinha pegado. Pô, né? A ficha já ia estar amarela, assim, parecia que era, sei lá, de papiro aquilo lá, né? Então, assim, a ficha de EPI não está ali atualizada. Treinamento, não dei um treinamento, como é que eu uso? Tipo, toma aqui o protetor auricular, como é que usa? Como é que higieniza? Como é que guarda? Como é que conserva? Ele não sabe, então daqui a pouco... É comum a gente pegar ali, fazer auditoria, por exemplo, em área, pegar, deixa eu ver o teu protetor. Aí o cara pega o protetor plug, para quem não conhece, ele tem são 3 camadinhas ali, se eu não me engano. Ele corta as 2 primeiras porque machucava o ouvido. E aí ele só encaixava. Não, é que essas duas bolinhas inicial aqui me machucavam, eu tirei. Que aí, maravilha, pronto, resolvido, né? Mas como é que eu pensei isso antes, né, gente? Então, tem N situações que a gente precisa através desses treinamentos, desses registros. E outra, dessa fiscalização em área que também é muito importante, né? Auditoria, inspeção periódica, a CIPA pode ajudar muito nisso também, deve inclusive. Né? Então, dessa forma a gente consegue, aí sim, a gente está falando de um trabalho, né? Completo, né? E desde a questão de avaliação ambiental também, porque daqui a pouco, se o cara está exposto lá a 95 decibéis, é muito difícil uma situação dessa, mas vamos lá, que tenha, e eu dei um EPI para o cara que minimiza, hoje em dia deve estar de 12 a 15 né, decibéis ali, então não está abaixo, né, se não estiver abaixo dos 85, mínimo 80 lá que é o nível de ação, mas 85 é o limite de tolerância, não vai adiantar também, né, se estiver superior lá a 95. E especificamente em casos como esse, por exemplo, do protetor auricular, né, a gente tem que ter uma quebra ali, né, porque o fator de atenuação, ele é muito relativo, ele é né? relativo, ele é subjetivo, exatamente, relativo, né? Ele é feito em ensaio, né, em laboratório e tudo mais, então é bom que a gente sempre tenha ali uma quebra de no mínimo uns 3 decibéis, porque pode... E outra coisa também que agora eu lembrei, o CA dos equipamentos, eles passam por revisão. Então, cuidado, né? Às vezes a gente entrega um EPI para o funcionário com um CA, por exemplo, de 15 decibéis de atenuação de ruído, e quando ele é renovado, ele passa para 13. E aí aquela margem de segurança que tu tinha se perdeu, né? Então tem que ter um cuidado com isso também, tá? Então, pessoal, respondendo a pergunta, sim, pode ser que seguindo todo esse rito, né, a gente consiga ali descaracterizar a insalubridade pelo uso de EPI. Então o pessoal do RH estava certo, né? Fiquem felizes aí, pessoal do RH, porque dessa vez vocês aceitam. Tô brincando, tá, pessoal? A gente trabalha sempre junto, né? Em parceria com o setor de RH. Eu acho que agora é você, né? Assim. Tá. Então, o contador, agora é o contador. O outro vilão da história. Agora vamos ver o que o contador falou para o nosso colega aqui, nosso amigo. O contador disse que eu deixei de ganhar insalubridade por causa do limite de tolerância. Mas eu fico toda a jornada exposto. Está certo isso? Isso aqui tá fácil, né? Basicamente a gente já deu um overview a respeito disso, né? Mas então, como a Deise já falou na primeira pergunta, como a gente falou agora há pouco também aqui em limite de tolerância, por exemplo, de ruído. Então, o contador, ele pode ter dito isso, mas ele, nesse caso, não tirou da cabeça dele, né?
realmente, se você não tiver atingido o limite de tolerância, né, na sua exposição, por exemplo, do ruído, né, em tese você não está exposto a um nível que vai trazer prejuízos para a sua audição, né? Então pode acontecer sim. E tem um caso em que pode acontecer o seguinte, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa que tem um ruído que está acima, né? Vamos supor, né, que eu trabalho numa empresa que eu tenho uma jornada de 8 horas e estou exposto acima de 85 decibéis, né? Que é o limite de tolerância para o ruído em 8 horas. Só que a empresa foi lá e trocou a máquina que eu operava, né? E aí aquele ruído reduziu. Então, naquele momento em que eu deixo de estar exposto a um limite, né, a um valor que está acima do limite de tolerância, eu também deixo, né, de merecer a insalubridade, digamos assim. E que bom, né? Que bom que se tem isso, né? O ideal seria isso, né? Que a gente conseguisse sempre reduzir para não precisar pagar a insalubridade, porque como o Yuri comentou antes e a gente já falou em outros momentos, a insalubridade é um adoecimento ali, né? Aos pouquinhos e contínuos. E galera, o negócio assim, ó, a gente fala muito isso, tirar a insalubridade. Quando a gente faz a avaliação ambiental, tá? Eu digo para vocês até que os que são da área e os que não são também, que acompanham a gente. A gente vai fazer, por exemplo, uma avaliação de ruído e a gente vai ver o pessoal olhando com a gente de cara torta, né? Estão vindo aqui querer tirar a minha insalubridade. A gente quer avaliar a exposição de vocês, né, de quem tiver, ou técnico de segurança quando faz isso. E são coisas assim, pessoal, não tem como burlar isso, né? A não ser que realmente seja uma situação bem atípica. Mas eu já participei de avaliações, eu já fiz avaliações, por exemplo, vamos avaliar ruído. Eu já sei que ele está exposto a um determinado ruído, por exemplo, de um torno, uma máquina, alguma coisa assim. E aí eu vou lá e vejo que eu coloco um dosímetro de ruído naquele trabalhador, ele executa as atividades dele. Quando eu pego o gráfico para analisar, tem lá uns picos de ruído assim absurdos, assim, ou picos de ruído de impacto. Que aquela máquina eu sei que ele não faz nenhum tipo de impacto, né? Que ele ficou 40 minutos uns picos de ruído de impacto. Isso a gente consegue interpretar no gráfico. É sério isso? É sério, pessoal. Então, acontece. Então, muitas vezes a gente acaba repetindo várias vezes a avaliação, porque pessoal, não adianta, né? A gente temos que ser ético. Hoje em dia, sabe como é que eu já faço isso? Já fiz algumas vezes. Tipo, coloco o dosímetro e eu fico parado olhando. Do lado. Sento. Passa o dia todo do lado do cara. Porque, infelizmente, né, a gente... E assim, pessoal, eu não estou dizendo que isso é legal ou que, enfim, o que eu estou dizendo até porque como a gente também tem gente que é aluno, que está começando, malandragem tem em todo lugar, né? Então, a gente não está querendo, não é um demérito, a gente não quer discriminar o trabalhador. Óbvio que ninguém quer perder o seu valor a mais que ganha, mas a nossa função, a gente quer da área de segurança, a gente está lá para fazer o certo, para fazer aquilo que é ético, né? Então, merece ganhar? Vai ganhar. Não merece ganhar? A gente vai trabalhar sempre priorizando para que aquele que inclusive ganha não ganhe, mas no sentido de reduzir. Por uma questão de saúde mesmo, exatamente, né? Não estar exposto àquele agente. Porque se eu perguntar para vocês, eu dou, sei lá, 30 mil reais agora para tu não ouvir mais. Algum de vocês vai dizer, eu aceito? Agora, se eu diluir isso em anos de trabalho, alguns vão dizer que aceito. Eu pago um pouquinho desses 30 mil parcelado para que daqui a 10 anos tu não escute mais no ouvido esquerdo. Infelizmente é assim. Tem gente que aceita, né? Às vezes... Informalmente, digamos assim, não oficialmente, precisa, né? Enfim, né? Claro, né? Mas gente, é o bem mais precioso, né? A saúde de vocês, a vida de vocês. Então, para vocês que são da área, tentem sempre deixar o mais claro possível por que vocês estão lá, que o objetivo é esse. Isso aí. Agora é ele. Próxima, é tu. Então vamos lá. 6. Meu primo trabalha no barulho. Os colegas dele ficam o tempo todo falando na sala. Essa é sacanagem. Essa é sacanagem. Mas vamos lá. Ele tem direito à insalubridade? E aí, eu acho que alguém fez essa pegadinha com a gente, mas tudo bem, né? Primeiro, né, que a gente não usa o termo barulho, né, a gente usa o termo ruído, né, que tecnicamente, né, é o correto, tá? Então, feito esse adendo, né,
Em tese, assim, né, teria que ser um ruído muito alto desses colegas para ele precisar receber, né, o adicional de insalubridade. Então, de novo, né, claro que ele provavelmente está falando de um ambiente administrativo, né, dificilmente vai ter, né, vai chegar o valor do limite de tolerância, né, para o ruído, para chegar a precisar, né, receber adicional de insalubridade. Mas, né, se a gente tem uma desconfiança de que existe um ruído elevado, o que vai se fazer? Vai se fazer uma avaliação qualitativa, depois quantitativa e vai realmente bater o martelo e dizer que é ou não é insalubre, né? Mas em tese é pouco muito provável, difícil, né? Pouco provável. Porque imagina, se fosse ganhar insalubridade por causa que tu tá no ambiente que alguém tá falando. Na tua casa tu ia ganhar insalubridade. Meu Deus do céu, cara. Né? A patroa em casa fala mais que não sei quem. Aí eu vou ganhar insalubridade também, né? Imagina. Eu digo pra ela que ela é daquelas que vai na praia e volta com a língua bronzeada, tanto que fala, isso aí me tontear. Mas eu não dou insalubridade, né? Falar nisso, eu vou fazer essa pergunta na caixinha na próxima vez. Ele se ganhar ou não. Boa ideia, boa É ideia. sério, mesmo? Próxima pergunta, então? Agora é a 7. 7. Agora é tu, né? Eu. Tu que responde agora. Tá. Trabalho como bar girl, né, numa balada, 3 vezes por semana. Eu tinha lido Batgirl. Eu juro que Vamos lá. Eu juro que eu tá tinha lido vendo Batgirl. muito filme de desenho animado e essas coisas aí. Trabalho então como bar girl numa balada 3 vezes por semana e tem luz negra. Tenho direito à insalubridade? Boa essa pergunta, gostei. Olha, Pode ser. interessante, né? Mas em tese, né? Por questão de iluminação, né? Por questão de esse tipo de radiação, digamos que a gente chamaria, né? Tem 2 tipos de radiação na NR15 lá, que é a radiação não ionizante e a ionizante. Né? Então a ionizante é aquela proveniente de raios-x, alfa, beta, gama, né? Enfim, normalmente utilizado em raio-x, gamografia, radiografia. Então essa aqui a gente, né, já descartaria nesse caso. E a radiação não ionizante, né, pessoal? Ela é uma radiação que ela tem um espectro de um comprimento de onda característico, enfim, né, e um comportamento típico que não seria o caso da luz negra, né? Então a gente não teria a capacidade de, por exemplo, uma queimadura, né? Enfim, pela luz negra, né? A gente tem que entrar num detalhe mais técnico até em termos, né, de que é o infravermelho, ultravioleta, né? Não é o caso, tá? Então, basicamente, algo bem simplório mesmo, né? Então, aquele comprimento de onda ali que fica entre 400 e 700 nanômetros, ali é aquilo que a gente consegue enxergar, né? Então está dentro desse espectro, mas o que tiver abaixo disso é infravermelho, o que tiver acima disso é ultravioleta. Então a gente acaba não entrando. Então, dentro dessa ótica, eu costumo dizer, né, aqui nesse caso não teria muito mais como adentrar, mas nesse desenho aqui configurado, né, a gente não conseguiria enquadrar para essa situação uma insalubridade. Né? Isso aí. Vamos lá, pergunta 8. Agora é do Batman. Não, vamos lá. Minha mãe trabalha o dia todo fazendo o mesmo trabalho de telemarketing no computador. Ela não ganha ginástica laboral da segurança e nem insalubridade. Será que ela não tem direito, pois ela pode ter LER? Gente, rapaz, aqui você conseguiu juntar Lé com CRE, a gente fez aqui, mas que legal essa pergunta, porque levantou assuntos de diferentes áreas da segurança, né? Só faltou aqui vocês que são da área de segurança me digam se, né? Mas o resto da pergunta... não é esse negócio. Mas legal, muito boa pergunta, tá? Brincadeiras à parte, continuem mandando perguntas dessa forma, assim, que realmente é bem interessante pra gente discutir o assunto. E aí, Daisy? Não tem ginástica laboral na empresa? Trabalha com telemarketing? Pois é. Beleza, então vamos por partes, né? Que deu uma miscelânea de coisas aí. Primeiro, vamos descaracterizar, né, essa junção aí de risco ergonômico com insalubridade. Isso definitivamente não funciona, tá? Então,
para riscos ergonômicos, né, não existe relação com insalubridade, porque eles não estão listados lá, né, na norma regulamentadora número 15, como a gente já falou antes, E tá? são 3 tipos de risco na 15 lá, né? Daí, Físicos, químicos e biológicos, sempre esses 3. ergonomia. Então, ergonomia tá fora, né? Então, é claro que pode existir o risco de qualquer forma, né? Realmente de trabalhos repetitivos, pode existir postura inadequada, enfim, podem existir riscos ergonômicos que a ginástica laboral, inclusive, iria auxiliar, né? É uma ferramenta também que se utiliza. Não é o técnico de segurança que precisa da ginástica laboral. Ele nem pode, na Ele verdade, nem poderia, por certo, né? Embora muitas empresas pratiquem isso, né? A gente pode até fazer um alongamento pro pessoal, né? Pessoal, se alonguem aí, enfim, façam um alongamento. Mas a ginástica laboral tem que ser por um profissional da área, né? Específica, né? Da fisioterapia até agora fica definido que deveria ser, né? Isso aí. Então, o que a gente poderia enquadrar como insalubre num telemarketing, né? A questão da exposição de novo ao ruído mesmo, né? Normalmente se usa headset nesses locais, né? Não sei se é o caso aqui, mas enfim. E aí sim, né, existe todo um controle de ruído nos headsets em função disso, justamente para que não haja exposição, né? A forma de medição é diferente, né? Tem todo um cuidado diferente para fazer esse levantamento de dados e aí sim poderia talvez caracterizar. Mas isso é bem difícil, assim, acontecer, porque as empresas têm normalmente um controle bem grande, assim, sobre isso. Não teria porquê. É pouco né? provável. Pouco provável, assim, eu particularmente não lembro se visto ou lido no preço. Numa empresa que eu trabalhei, a gente tinha uma secretária que usava headset e inclusive o dela era bem antigo, então ele não tinha um controle muito justo, né, de som, assim, muito fino, né, um controle muito fino. Então a gente acabou trocando e ele mesmo ali tinha um limite superior que ele nem deixava ultrapassar, que era para não ficar exposto. Assim. E isso que a Lei está falando, vocês já devem ter visto até no celular de vocês. Isso, quando vocês vão ouvir no iPhone, no Galaxy, sei lá, em qualquer telefone, vocês vão ver ali que alguns têm a função de quando tu aumenta o volume acima daquilo que é prejudicial, o próprio celular avisa. Só, baixa isso aí. Né? Parece a mãe da gente dizendo, baixa isso aí, vai ficar surdo. Né? Então o próprio celular, então esse equipamento que a Daisy faz tem uma função similar a isso, né? Ele avisa, enfim, ele regula ali ou não permite que tu passe daquele valor. Né? Que é bem bom. Isso aí. Próxima pergunta, então? Então, a 9. Tá. Vamos lá. Minha sogra é dona de casa. Já pode ser sacanagem. A minha sogra é dona de casa e limpa com produtos químicos a casa dela todos os dias. Ela pode processar o meu sogro. Adorei. E pedir insalubridade. Não, olha, vocês estão se puxando. Galera, olha só. Ai, que bom se desse pra pedir insalubridade. Já pensou, eu já falei, olha, vou botar de várias coisas. Vou botar lá em casa isso aí. Pelo ruído, porque me obriga a limpar a casa. Né? Mas enfim. Vibração, usar o aspirador de pó. Galera, vamos lá, falando sério agora. Nesse caso, tá? A gente está falando de uma limpeza de casa, né? Enfim. Normalmente, esses tipos de produtos de limpeza, eles utilizam lá os chamados... Bom, vamos lá, um pouquinho mais longe. Dentro do ramo de empresas, normalmente o pessoal de limpeza, da área de auxiliar de serviços gerais, antigamente a gente via ali o pessoal pagando adicional de insalubridade com a justificativa de exposição a álcoois cáusticos, que tem os produtos químicos lá, enfim. Então, a exposição a álcoois cáusticos no estado bruto, né? Então, quando for a exposição nesses produtos que a gente tem em casa, né, normalmente eles já estão diluídos em água, enfim, em outra situação. Então, nessa jurisprudência que a gente, né, costuma usar como parâmetro, já tem decisão, né, da Justiça do Trabalho com esse viés. Tá? Mas a gente está falando aqui da sogra da criatura, né? E do sogro. Então, aqui eu vou deixar para a Daisy, né, falar essa relação familiar, se isso poderia dar insalubridade ou não dentro dessa esfera familiar. Seria bom, né? Seria bom se
tivesse, eu ia pedir até por agentes biológicos para trocar a fralda da Maria. Eu ia pedir também, salubridade. Mas não, né, gente, não faz sentido. Então, não existe vínculo empregatício, então, logo, não existiria, né, talvez até exista um salário, né? Isso pode ser, não sei qual que é o combinado ali, né, do sogro e da sogra. Pode ser que exista aí um salário, uma pensão, não sei como é que fala, né, uma mesada, alguma coisa do tipo. Mas o adicional de insalubridade não tem nenhuma relação com isso. Pessoal, fugindo um pouco da pergunta, mas assim, um serviço de utilidade pública mesmo, tá? Sabe lá aquela Kombi da economia que passa na frente da sua moradia lá vendendo aqueles produtos químicos sem rótulo, sem nome, sem nada, né? Passa aquela Kombizinha baratinho, aquele que no mercado é 20, na Kombi tá 4, 5, 2 litrão, tá? Uma garrafa da Pepsi de 3.300 com um líquido laranja dentro, né? Gente, não usem isso, tá? Não comprem isso. Lembra que eu falei aqui de consultar a ficha de segurança? Agora a gente está usando na nossa realidade de dia a dia, de carro. Eu nem vou falar em empresa. Não, Porque tem empresas que fazem isso, a gente já viu, já passei. Olha, maus bocados tendo que tirar isso da cabeça das pessoas. Agora a gente está falando também em casa, né? Se a gente não faz na empresa, em casa tampouco. Isso é super arriscado, porque imaginem vocês daqui a pouco ingerem, dá uma reação alérgica, cai nos olhos, ou uma coisa que minha mãe fazia muito, assim, eu fico pensando hoje que a gente só sobreviveu, eu acho, por Deus mesmo, né? Minha mãe fazia, eu lembro, botava... São os efeitos psicológicos. Daí viraram engenheiro de segurança, né? Não podia ter saído muito boa coisa. Mas pessoal, eu lembro que minha mãe fazia, ela botava num balde, pegava aqueles negócios tudo colorido, atirava dentro de um balde e se trancava no banheiro para limpar aquilo lá. Gente, aquilo ali... E ligava água quente aí. Né? Então, gente, não façam isso em casa, isso é super arriscado. Quem é o responsável técnico daquilo? Se realmente vocês vierem a passar mal... Qual que é a composição, afinal, né? Porque a gente não sabe o que tem ali dentro, né? E outro ponto, né? Aquilo é colorido, aquilo chama atenção para vocês que têm criança em casa. Normalmente, onde é que se guarda produto de limpeza? Dentro de tanque, embaixo de pia, né? Que é onde a criança pode pegar ali, abrir, tomar, né? Então eu sei que às vezes parece que a gente tem umas noias para a gente, isso tudo são casos que já aconteceram, sim, né? Com certeza. Tem noticiário disso, eu tenho um amigo bem próximo até que o filho ingeriu, né, produto químico e ele teve queimaduras bem graves assim no trato respiratório. Ele era ainda bem pequeno na época, acho que não tinha 2 anos. E ele ficou muito tempo, assim, tendo que tratar, enfim, em função disso, assim, né? Um descuido tava numa garrafinha de refrigerante, né? Que é uma coisa que duvido, né? Quem nunca fez isso em casa, botar produto químico numa garrafinha de refrigerante e a criança viu, né? Aquele líquidozinho colorido ali, achou que era Guaraná e tomou. Isso, e tem casos de empresas, isso que a gente agora, indo para a realidade de empresa, sei que a gente está fugindo um pouco da pergunta, mas também não muito. É normal em empresa, uma garrafinha de água mineral, né? A gente ter lá, quando vai ver ali dentro, tem querosene, sei lá. E o cara, e gente dando gole às vezes, né? Que dá problema, acidente, hospital e tudo mais. Então, muito cuidado com essa questão de comprar produto de limpeza irregular aí nessas combis, enfim, na rua. Isso é muito perigoso, porque a gente não sabe nem o que tem ali dentro, na verdade. Tá? Isso aí. E vamos para a nossa pergunta final, então. A pergunta final, né? Sou motorista de aplicativo e abasteço meu carro 3 vezes por dia. Tenho direito à insalubridade ou periculosidade? Essa pergunta é boa, hein? Eu nunca tinha pensado nisso. Olha aí, ó. Então, é uma boa pergunta essa, né? Motorista de aplicativo. Então, eu diria que não, né? Não tem uma exposição, embora aqui é legal a gente abrir um parênteses, né? Porque às vezes o pessoal condiciona a periculosidade a tempo de exposição. Então o pessoal por álcools cáusticos fazia esse pagamento, né? Mas a gente já teve algumas decisões, né? Umas jurisprudências, né? Que falam ali que quando o álcool cáusticos no estado bruto dele, E a norma não fala sobre tempo de exposição, não é vinculado, eu passo 8 horas ou 10, diferente da insalubridade, que aí
dependendo do agente, né, tu tem que ter uma exposição ali de 8 horas, com um limite de tantas horas, né, de tantos, né, de exposição, enfim, né. A periculosidade não tem isso, né? Então, tu estando exposto a uma determinada atividade, se ela é perigosa, né? Porque está prevista na NR16, então tu já teria direito ao adicional. Não é o caso, né, de um motorista de aplicativo, por exemplo, né? Então, não caracterizaria como periculosidade. E insalubridade também não, porque não tem nenhum dos agentes da NR15, né? Aí acho que a pergunta deve ter sido em função da exposição ao benzeno, né? Enfim, da exposição ao agente químico ali da gasolina, da composição química da gasolina. O frentista, né, teria, talvez, né? Enfim, poderia ter a necessidade de receber o adicional. Mas o motorista de aplicativo por abastecer o carro, não, porque ele não teria exposição, né? Na verdade, não é ele que abastece o carro, né? Então, não teria. E também pegando o gancho da relação trabalhista entre o motorista e aplicativo, né? Ainda hoje no Brasil não é reconhecido, né, esse vínculo trabalhista entre motorista de aplicativo e a empresa, né? Verdade. E muito menos com o posto de gasolina, então, né? Com o posto, né? Então, nesse caso, ele é um trabalhador, ainda para a legislação trabalhista, é um trabalhador autônomo. Né? Então, ele não tem uma vinculação, por exemplo, com a Uber, com a 99, enfim, as outras, Cabify. Então, ele não tem essa... Mesmo que isso fosse passivo, né, de pagar uma adicional de insalubridade, a relação trabalhista ela ainda não é reconhecida, né? Então teria mais esse agravante ainda também, às vezes. Então, respondendo aqui, né, provavelmente por exposição a agente insalubre perigoso, não, e também por essa relação trabalhista ela ser diferenciada, né? Então, ainda hoje a gente não tem esse reconhecimento. Então, a resposta seria não, nesse caso. Isso aí. Finalizamos então, né, as perguntas aí que foram enviadas. Ficamos muito felizes, né, com as perguntas. Acho que isso ajuda a esclarecer a dúvida de mais pessoas, né, porque a dúvida de um normalmente é a dúvida de mais pessoas. Eu acho que a gente merece um like, né, merece um compartilhamento, então ajudem também, né, a disseminar essa informação. Então, cada vez que vocês deixam aí uma curtidinha no vídeo, né, mandam para alguém, enfim, ajuda, né, a disseminar a informação e a gente tem mais segurança, né, mais cultura de segurança também, que no fim é o nosso objetivo final, porque é a vida das pessoas que está em risco, né, a vida das pessoas que está em jogo. Aí, pessoal, então a gente agradece mais uma vez a paciência e a participação de vocês assistindo aqui, colaborando com o nosso canal. A gente está muito feliz com os resultados que a gente vem encontrando, que a gente vem tendo, né, dos nossos vídeos, do podcast, dos conteúdos. Uma dica que eu dou ali, que a Daisy falou para vocês, vocês que estão assistindo aqui pelo YouTube, tem aqui o botãozinho, o ícone ali de compartilhar. Se vocês copiarem o link que gera ali e pulverizarem nos grupos de WhatsApp de vocês, do pessoal que é estudante, dos colegas de aula, mandar para os colegas de aula, mandar para os pais, que geralmente o pessoal pergunta, o pessoal que quer essa coisa, enfim, né? Sempre tem. Então, pega esse vídeo, clica ali no compartilhar, copia o link, manda nos grupos, tá, pessoal? Então, a gente deseja a vocês aí, agora a gente está praticamente terminando aí o feriadão de carnaval, né? Então, eu desejo para vocês aí um bom retorno aí do carnaval, se cuidem, se beber, não dirija, né? Me convida, mas não dirija, tá? E a gente deseja encontrar vocês logo mais aí nos próximos episódios e que sigam acompanhando o nosso trabalho. A gente está muito feliz com o retorno de vocês. Isso aí, gente. Obrigadão. Um abração aí. Até mais, até a próxima. Tchau.